Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nesse vídeo nós vamos começar a seção 3.6 do livro texto, denominada Equações não homogêneas. Bem, o que é uma equação não homogênea? É simplesmente uma equação que não é homogênea. A equação homogênea é uma equação diferencial linear de segunda ordem, onde o termo aqui independente é igual a zero. Então, essa que está escrita aqui é uma equação diferencial homogênea. Então, uma não homogênea é quando esse número aqui não é zero. Então, é uma função g que depende aqui do tempo, de t. Então, isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, linear, não homogênea, que é o que nós vamos tratar agora nessa seção. E assim como a gente fez para o caso das equações homogêneas, nós vamos considerar aqueles casos das funções p, q e r são funções constantes. Ou seja, nós vamos estudar equações da forma y2' mais py' mais cy igual a uma função aqui g que depende de tempo. Principalmente de g, tá? Claro que depende de tempo, de t. Então, como resolver equações diferenciais de segunda ordem não homogênea com coeficientes constantes? Vai ser pelo método parecido com o que a gente fez quando nós estávamos estudando equações homogêneas. Naquele caso, a gente imaginou que uma solução fosse da forma y igual a e elevado a rt e procurou ver se era possível encontrar a solução daquela forma. De certa maneira, foi um chute, né? Foi uma suposição. A forma de resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem não homogêneas, com coeficientes constantes, é bem parecida. Vamos dar chutes. Nós vamos supor que a solução é um certo formato, tem uma certa cara, uma certa forma, e procurar determinar aqui essa solução. E nós não vamos fazer isso para qualquer função g, não, tá? Não vamos fazer isso apenas para as funções mais simples, ou seja, para funções polinomiais, exponenciais, trigonométricas envolvendo seno e cosseno, combinação de exponencial com trigonométrica multiplicando exponenciais por seno e cosseno. Então não é qualquer função g que você vai poder resolver utilizando esse método, não. Então, esse método chama-se método dos coeficientes a se determinar. Ou, como os alunos gostam de dizer, o método do chute, que consiste em você dar um chute e procurar a solução. Então vamos supor que a gente teria que resolver essa equação diferencial aqui para ilustrar o método, tá bom? AY duas linhas mais BY' mais CY igual a uma função aqui g que eu vou considerar nesse caso, só para ilustrar, a exponencial de 2t. Ou seja, a função g é exponencial de 2t. E nós queremos procurar soluções para essa equação diferencial. Observe que como aqui os números que aparecem multiplicando y', y' são constantes, então se eu supor que a solução tem esse formato aqui, exponencial de 2t, se eu supor que a função y, que é solução, tenha a exponencial de 2t aparecendo nela, quando eu derivar essa função, não vai aparecer esse termo mais uma vez, vai ficar 2 vezes elevado a 2t, derivando mais uma outra vez, não vai aparecer exponencial de 2t, de tal forma que eu substituir em y', duas linhas e y, você vai ter esse mesmo termo, que não vai poder colocar em evidência. Quando a gente colocar em evidência, o que vai sobrar? Aqui A, B e C são constantes, vão sobrar constantes. Claro que esses A, B e C são números conhecidos, eu estou colocando aqui dessa forma, mas A, B e C são conhecidos, conforme a gente fez nos exemplos anteriores. Então, eu posso supor então que essa função y seja da forma uma constante a vezes e elevado a 2t. Porque quando eu derivar ela uma vez, duas vezes, substituir aqui, vai dar umas constantes em função de um a, e vou procurar esse a de tal forma que satisfaça a equação. Então, o método dos coeficientes a se determinar consiste exatamente nessa ideia que eu discuti aqui. Você olha para a função g, no caso aqui exponencial 2t, procura ver qual é a função que, quando eu derivar ela uma vez, duas vezes, vão aparecer apenas constantes envolvendo multiplicado por essa função, e depois você vai colocar em evidência e tentar determinar quem é esse coeficiente, de tal forma que o coeficiente que aparece do lado de cá seja igual ao coeficiente que aparece do lado de cá. Isso aqui só é um coeficiente. Então o coeficiente que aparecer aqui multiplicando exponencial 2t tem que ser igual a 1. Então esse é o método dos coeficientes determinar.
ele exige um pouco de experiência. Você tem que praticar um pouco para poder visualizar quem é a função que você, o formato da função que você quer que seja a solução da equação diferencial. Vou fazer aqui alguns exemplos para ilustrar esse método para alguns tipos de função, tá? Para função exponencial, trigonométrica, envolvendo seno e cosseno, polinomial. Então vamos começar com um exemplo. Esses exemplos são todos do livro, tá, pessoal? Exemplo 1 do livro, que é encontrar uma solução para essa equação diferencial aí. Bem, nossa, como está difícil de visualizar. Quem é um chute? Qual seria uma opção boa para chutar aqui e resolver essa equação diferencial? Deixa eu melhorar um pouco mais aqui a exposição. A função g é y igual a 3 vezes e elevado a 2t. Então, uma opção apropriada aqui para a solução inicial, que a gente vai chutar, é y igual a... Aqui tem exponencial 2t, quando derivar uma função vai ter que aparecer sempre exponencial 2t, então eu vou escolher esse chute como sendo uma constante a vezes e elevado a 2t. Então, derivar uma vez, vamos derivar a função uma vez e duas vezes. Derivada da função. A derivada exponencial 2t é o próprio exponencial 2t, mas tem que usar aqui a regra da cadeia. A derivada de 2t dá 2, então vai dar 2 vezes a vezes exponencial de 2t. E derivando mais uma vez para poder substituir aqui, porque a gente quer que essa função y seja a solução. Então eu tenho que derivar uma vez, duas vezes, substituir na equação e conseguir encontrar quem são esses coeficientes. Então derivando mais uma vez, a derivada segunda essa função vai dar, mais uma vez, a derivada da exponencial 2t dá o próximo 2t, vezes a derivada de 2t, que é 2, então vai dar 4a. Vou ficar aqui 2 vezes 2 vai dar 4a. Exponencial de 2t. E agora é só substituir na equação. Substituindo, vamos lá, onde tiver y', vai substituir por 4a exponencial 2t, y' por 2a exponencial 2t e assim sucessivamente. Então vamos substituir. Y', 4a exponencial de 2t. Aí menos 3 vezes y'. Y' dá... Esse aqui é o sinal de vezes, tá? 2a exponencial de 2t. Menos 4 vezes y, que é a exponencial de 2t. Isso aqui tudo tem que ser igual a 3 vezes a exponencial de 2t. Pronto. Observe que aqui no primeiro membro você tem exponencial 2t em todas as parcelas. A gente pode colocar em evidência. Então, fazendo isso, vamos 4a. Aqui, colocando exponencial 2t em evidência, vai dar menos 6a. E nesse último, menos 4a. Tudo isso vezes a exponencial de 2t é igual a 3 vezes a exponencial de 2t. Podemos cancelar esse 4a com esse menos 4a, então resta apenas que menos 6a menos 6 vezes a exponencial de 2t é igual a 3 vezes a exponencial de 2t. E agora, como a exponencial é sempre diferente de zero, a gente pode cancelar a exponencial de 2t com a exponencial de 2t, né? Sempre diferente de zero. A gente pode dividir tudo por esse termo. E, portanto, menos 6a é igual a 3 e a vai ser igual a menos 3 dividido por 6, que é a mesma coisa aqui, 1/2. Pronto, nós encontramos quem é a constante a. Portanto, a solução da equação diferencial é y igual a... Era a vezes exponencial de 2t. A solução é a vezes elevado a 2t. Como a é igual a menos 1/2, então a solução da equação diferencial é menos 1/2 vezes exponencial de 2t. Então nós encontramos quem é a solução dessa equação diferencial por esse método dos coeficientes a se determinar. Claro que a gente não precisa aqui derivar uma vez, duas vezes, substituir,
Porque isso já foi o que a gente fez aqui. A gente já derivou a função uma vez, depois derivou duas vezes, substituindo a equação. Claro, se você quiser fazer isso para ver se está certo, é melhor, né? Porque às vezes a gente pode errar alguma continha. Nesse caso não, porque deu muito pequena a questão, você não vai se confundir tanto. Mas vai ter questão que vai ser muito grande. E a possibilidade de errar em algum lugar também é muito grande. Então vamos fazer um outro exemplo para ilustrar esse método, que vai ser resolver a equação diferencial, a parte homogênea, vamos chamar assim, o primeiro membro continua o mesmo, é y2' menos 3y' menos 4y. E agora, o g aqui é 2 seno de t. Bem, nesse caso, qual seria o chute? Eu falei chute mesmo. Qual seria o formato da solução y? Bem, como aqui é 2 seno de t, deve ser a vezes o seno de t. Só que, quando a gente derivar aqui essa função, a derivada do seno dá cosseno. Então vai aparecer um termo aqui na derivada da função y' em cosseno. Aqui, ó, então vai aparecer um cosseno, né? Porque se a gente subsumar y de a seno de t, aqui o y' vai dar cosseno, vai aparecer termos em cosseno aqui. E eu não tenho termos em cosseno para poder balancear aqui. Então, nesse caso, é melhor nós supormos que o formato da solução seja a seno de t mais p cosseno de t. Por quê? Porque agora, quando eu derivar, uma vez, duas vezes, for substituir, você vai ter termos em seno e cosseno e vai determinar esses coeficientes de tal forma que anule o termo em cosseno do lado de cá. Porque se a gente não fizesse isso, o termo que ia aparecer em cosseno já ia ser a menos a cosseno vezes 3. Então é possível que, chamando apenas de a seno de t, você não consiga encontrar uma solução dessa maneira. Inclusive, o autor do livro, ele faz inicialmente supondo que o chute é apenas y igual a seno de t, depois de fazer muita conta, lá no final ele descobre que esse chute não era o suficiente, teria que melhorar, porque tem termos em cosseno de t que atrapalha. Então é melhor vocês colocar algum termo em b, cosseno de t, para poder resolver esse problema. Então, chamando y de a seno de t, a derivada de y vai dar a derivada do seno da cosseno, então vai dar a cosseno de t. A derivada do cosseno de t é menos seno, então vai dar menos b vezes o seno de t. Então, para substituir, ainda falta encontrar aqui a derivada da segunda. Então, vamos derivar mais uma vez. A derivada da segunda da função. A gente já tem aqui a derivada da primeira, vamos derivar mais uma vez. A derivada do cosseno dá menos seno, então vai dar menos a seno de t. A derivada do seno da cosseno vai dar menos b cosseno de t. Então a gente já sabe quem é a derivada segunda, a derivada primeira e a função. Agora é só somente substituir na expressão. Eu vou escrever um pouco menor aqui para poder caber na linha. Então vamos substituir y2', que é menos a seno de t menos b cosseno de t, menos a seno de t menos b cosseno de t, isso aqui é y2', agora menos 3 vezes y'. Quem é y'? A cosseno de t menos b seno de t. A cosseno de t menos b seno de t. Agora, a gente fez y2', menos 3y', tem que fazer agora menos 4 vezes y. Menos 4 vezes y. E y é a seno de t mais b cosseno de t. Isso aqui tudo tem que ser igual a o termo lá de cá, que é 2 seno de t. Vamos ver se cabe aqui. 2 seno de t. Pronto, então a gente tem que procurar valores de a e b que satisfaçam que o lado esquerdo seja exatamente igual ao lado direito, que é 2 seno de t. Então vamos procurar aqui os termos semelhantes. Nós temos o seno de t aqui na primeira parcela, temos o seno de t aqui também na segunda parcela, nesse primeiro parênteses, e temos também o seno de t na primeira parcela aqui nesse segundo parênteses. Então vamos colocar o seno de t em evidência. Quando a gente coloca o seno de t em evidência, vamos colocar o seno de t em evidência. Então nessa primeira parcela só apenas menos a. Onde mais aparece o seno de t? Aqui.
Então, quando eu colocar o seno de t em evidência, vai aparecer menos b, não é? Não. Esse aqui é um erro comum que, em geral, acontece quando vocês estão estudando. Quando você vai multiplicar aqui, primeiro multiplique para depois colocar em evidência. Não vá com muita pressa, não. Então, o coeficiente que multiplica o seno de t aqui nessa parcela vai ser menos 3 vezes menos b, que dá mais 3b, né? Menos com menos dá mais 3b. Então, mais 3b vezes seno de t. E nessa última, menos 4 vezes a, menos 4a seno de t, vai dar menos 4a. Tudo isso vezes o seno de t. Agora, mais, vamos colocar em evidência o cosseno de t. Colocando o cosseno de t em evidência, nessa primeira parcela sobra menos b. Onde mais tem cosseno de t? Aqui, dá menos 3a. Já multipliquei. E nessa última, menos 4b. Vezes o cosseno de t. Tudo isso aqui tem que ser igual a 2 vezes o seno de t. Tem simplificações? Menos a menos 4a dá menos 5a. Então vamos ter menos 5a mais 3b vezes o seno de t. Mais, aqui também tem menos b menos 4b dá menos 5b. Então vai dar menos 3a menos 5b vezes o cosseno de t é igual a 2 vezes o seno de t. Bem, agora como é que a gente vai encontrar quem são os valores de a e b que satisfazem a essa igualdade? Bem, para que aqui a igualdade, sempre que menos 3a menos 5b for igual a 0 e menos 5a mais 3b for igual a 2, esse primeiro membro vai ser exatamente igual a 2 seno de t mais 0 vezes cosseno de t, que é 2 seno de t. Você pode pensar assim. Você também poderia pensar assim. Essa função aqui, pensando em termos de álgebra linear, tá bom? As funções seno de t e cosseno de t são linearmente independentes. A gente até demonstrou isso nesse curso. Então, esse vetor, né, essa função, ela é escrita de forma única como uma combinação linear de seno e cosseno. Como aqui é um 2, então o coeficiente do seno tem que ser 2 também. E aqui ó, é 2 seno de t mais 0 cosseno. Então, o coeficiente do cosseno também tem que ser 0. Poderia pensar dessa maneira. Uma outra forma de fazer é, isso aqui é uma igualdade de funções. Né? Para todo valor de t, qualquer que seja ele, essa igualdade tem que ser satisfeita. Então, você poderia atribuir dois valores para t, dois valores diferentes para t, e você ia ter duas equações com duas incógnitas, são a e b, e resolver o sistema de equação. Tem várias maneiras que você pode interpretar essa igualdade. Eu acho mais natural fazer como os alunos preferem. O termo aqui envolvendo seno tem que ser 2, porque o termo lá de cá é 2, então nós vamos ter um sistema. Menos 5 vezes a mais 3 vezes b tem que ser igual a 2. E o termo que multiplica o cosseno aqui tem que ser o mesmo termo para o cosseno do outro lado. Aqui no segundo membro, como o cosseno não está aparecendo, é mais 0 vezes cosseno. Então o termo menos 5a menos 5b tem que ser igual a 0. É menos 3a menos 5b. Pronto, então o trabalho agora é resolver esse sistema linear. Daqui a gente pode tirar o valor de a. A vai ser igual a menos 5b sobre 3 menos 5 vezes b sobre 3. Eu passei para o outro lado, depois multipliquei por menos 1 e já isolei. E agora, esse valor de a, nós vamos substituir na segunda equação aqui. Será que dá para substituir logo aqui? Vai ficar muito bagunçado. Vamos substituir numa outra linha para não ficar muito bagunçado. Então vai ficar menos 5 vezes a, mais quanto é que vale a? Menos 5b sobre 3 vezes menos 5 terços de b. Agora, mais 3b é igual a 2. Menos menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Então, isso pode ser reescrito como sendo 25 sobre 3b mais, né, porque menos menos dá mais, 5 vezes 5 dá 25. Aqui esse 3b, para ir mais rápido, já vou escrever como sendo 9 dividido por 3, para colocar no mesmo denominador.
9 dividido por 3b igual a 2, que eu também vou escrever como sendo 6 dividido por 3, para ficar tudo no mesmo denominador. Né? 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3, então não tem nada errado. E agora, a gente pode trabalhar com fração do mesmo denominador. 25b mais 9b dá 34. Então, 34b é igual a 6 e, portanto, b vai ser igual a 6 sobre 34, que simplificando por 2 dá 3 sobre 17. Achamos quem é b, para achar A é só substituir aqui o valor de b. Vamos fazer aqui mesmo. Então A vai ser igual a menos 5 terços vezes b, que é 3 sobre 17. Então a gente pode cancelar 3 com 3, então b, A vai ser igual a menos 5 sobre 17. Tá certo? Deixa eu ver, b é 3 sobre 7, coloco aqui, cancela. Pronto. Então achamos quem é b e quem é A. Então quem vai ser a solução da equação? Uma solução que a gente conhece a equação era A seno mais b cosseno. A é menos 5 sobre 17 vezes o seno de t, mais b, quanto é que é b? 3 sobre 17 vezes o cosseno de t. E com isso a gente encontrou a solução da equação diferencial. Então, não esqueçam de colocar nos comentários desse vídeo as dúvidas que vocês têm. E até a próxima.